No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima ainda será de absoluto pânico quando Misael perceber que a pessoa atingida não morreu. O disparo ecoará pela inauguração, mas o estrago não será fatal. Ao notar que o alvo ainda respira, ele hesitará por segundos preciosos. E é nesse instante que Consuelo e Gilmar entram em ação. A dupla o forçará a sair do local antes que a situação piore, empurrando-o para longe do tumulto enquanto a sirene da polícia começa a se aproximar. Ferete, atingido de raspão, tentará manter a postura diante de todos, mas acabará sentindo o ardor do ferimento. Zé Maria, mesmo depois de tantas rusgas, será o único com sangue frio suficiente para agir. Ele improvisará os primeiros socorros ali mesmo, pressionando o ferimento leve causado pelo tiro disparado por Misael. A tensão entre os dois ficará suspensa no ar, mas a urgência falará mais alto. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, nos bastidores, Samira repreenderá Lena com dureza. Ela acusará a jovem de ter falhado em manter discrição e alertará que qualquer passo em falso poderá colocar todos em risco. Lena rebaterá, dizendo que não aceitará ser tratada como peça descartável num jogo que não começou. No meio do caos, Ferete surpreenderá ao anunciar que readmite José Maria. A decisão deixará muitos boquiabertos, principalmente depois das desavenças públicas entre eles. O gesto soará estratégico e calculado. Do lado de fora, Consuelo aproveitará uma distração de Misael e o desarmará com rapidez impressionante. Porém, quando a polícia surgir na esquina, ele tomará uma atitude inesperada. Puxará Consuelo e a beijará para disfarçar, fingindo um encontro apaixonado em meio à confusão. Em outra ponta da cidade, Leonardo procurará Viviane, decidido a esclarecer mal-entendidos, antes que seja tarde demais. Ele chegará aflito, sem saber que novas revelações podem mudar completamente o rumo dessa história. Macedo vai trair Ferete e revelar todos os podres do vilão. Tudo começará após um grande evento cuidadosamente planejado para marcar uma nova fase nos negócios da família. A inauguração da mais nova farmácia da rede. A cerimônia será anunciada como símbolo de expansão, prosperidade e confiança no mercado. Haverá convidados importantes, imprensa local, influenciadores e autoridades. Ferete fará questão de transformar o momento em um espetáculo, com discursos ensaiados, sorrisos calculados e promessas de compromisso com a saúde da população. Mas será justamente ali, no palco montado para celebrar o sucesso, que o início do fim do vilão começará a tomar forma. Nos próximos capítulos, o clima de euforia dará lugar a uma tensão crescente. Enquanto Ferete discursará sobre ética, crescimento e responsabilidade social, Macedo, seu braço direito de tantos anos, surgirá discretamente entre os convidados. Ele chegará como quem não quer nada, vestindo a mesma postura obediente de sempre, o semblante aparentemente sereno. Ninguém suspeitará de que algo está prestes a explodir. Durante anos, Macedo foi o homem de confiança de Ferete. Esteve ao lado dele em cada decisão estratégica, em cada contrato fechado, em cada movimentação suspeita que precisou ser abafada. Ele conhecia todos os bastidores, todos os segredos, todos os acordos feitos na calada da noite. Foi cúmplice, sim. Participou como capacho, como executor silencioso das ordens mais sombrias. Mas algo mudará dentro dele. A inauguração seguirá seu roteiro impecável, até que, no momento mais simbólico do evento, quando Ferete estiver prestes a cortar a fita inaugural, Macedo avançará em direção ao palco.
O público pensará que se trata de mais um funcionário agradecendo pela oportunidade. A imprensa continuará registrando tudo, sem imaginar que captará a maior reviravolta da novela. Macedo pedirá o microfone. No início, haverá um breve constrangimento, mas Ferretti, confiante demais, permitirá. Acreditará que o subordinado fará elogios públicos, reforçando sua imagem de empresário visionário. Será aí que a bomba começará a ser detonada. Eu tenho um pronunciamento para fazer. A frase ecoará pelo sistema de som, silenciando a plateia. O sorriso de Ferretti começará a se desfazer lentamente. Nos próximos capítulos, a revelação mais bombástica da trama tomará conta da cena. Macedo respirará fundo e continuará. Eu cansei. Ferretti não é essa pessoa que ele diz ser. Ele é o maior traidor que vocês podem imaginar. Um burburinho se espalhará pelo local. Câmeras se voltarão imediatamente para o palco. Jornalistas se aproximarão. Ferretti tentará interrompê-lo, mas será tarde demais. Macedo seguirá firme. Ele faz com que as pessoas morram com esses remédios falsificados. Ele lucrou em cima da dor, em cima da doença, em cima da confiança das famílias. Ferretti ficará incrédulo ao escutar aquelas palavras. Tentará desmentir, chamará aquilo de loucura, acusará Macedo de estar desequilibrado. Porém, a firmeza no tom do antigo aliado mostrará que não se trata de um surto, mas de uma decisão calculada. Macedo então confessará sua própria culpa. Eu ajudei, eu participei por dinheiro, eu aceitei calado, mas agora eu não preciso mais viver sob as ordens dele. Eu não quero mais carregar esse peso. A multidão ficará em choque. Algumas pessoas começarão a gritar. Outras filmarão tudo ao vivo. A inauguração se transformará em um escândalo público. Sem hesitar, Macedo revelará detalhes das falcatruas cometidas ao longo dos anos. Contratos fraudulentos, remessas adulteradas, laudos manipulados, subornos pagos para evitar fiscalizações rigorosas. Ele afirmará que foi Ferretti quem ordenou a falsificação dos medicamentos, que foi ele quem determinou a distribuição, mesmo sabendo dos riscos, que foi ele quem mandou silenciar qualquer funcionário que questionasse as práticas da empresa. Todos esses anos, todas essas mortes, podem colocar nas costas dele, dirá Macedo, com a voz embargada, mas decidida. Ferretti ficará indignado, tentará avançar contra o ex-braço direito, mas será contido pelos próprios seguranças. A imprensa registrará cada segundo daquele confronto. A reputação construída com tanto cuidado começará a ruir diante de todos. E então, no momento mais dramático, viaturas policiais chegarão ao local. A presença das autoridades causará ainda mais alvoroço. Os policiais subirão ao palco e, diante das câmeras, darão voz de prisão a Ferretti. Algemado no meio de convidados e jornalistas, o empresário tentará manter a postura, mas a expressão de pânico denunciará que o império está desmoronando. A cena ganhará repercussão nacional. Manchetes estamparão o escândalo. Especialistas comentarão o caso. Famílias de vítimas surgirão para exigir justiça. O nome de Ferretti, antes associado ao sucesso, passará a simbolizar traição e ganância. Macedo, por sua vez, não sairá ileso. Ele responderá judicialmente por sua participação no esquema. No entanto, por colaborar com as investigações e entregar provas decisivas, documentos, gravações, registros contábeis, conseguirá um acordo que reduzirá significativamente sua pena. Receberá ainda uma indenização ligada à colaboração premiada, valor que lhe permitirá reconstruir parte da vida após cumprir um curto período de prisão. Já Ferretti enfrentará acusações gravíssimas. As evidências apresentadas por Macedo sustentarão um processo longo e devastador. Diante do número de vítimas e da gravidade dos crimes, a sentença será exemplar. O vilão receberá prisão perpétua por tantas mortes causadas,
consolidando sua queda definitiva perante a sociedade. Após toda a repercussão, Leonardo resolverá abrir o bico. Até então, ele se manteve em silêncio, dividido entre o medo e a lealdade familiar. Porém, pressionado pela opinião pública e tomado pela culpa, decidirá prestar depoimento. Em frente às autoridades, confirmará que já sabia de parte das irregularidades. Admitirá que desconfiava das falsificações e que ouviu conversas comprometedoras dentro de casa. Seu depoimento cairá como uma bomba. Não apenas reforçará as acusações contra o pai, como mostrará que o silêncio também foi uma forma de cumplicidade. A relação entre pai e filho se despedaçará diante do país inteiro. Zenilda, ao descobrir que Leonardo sabia de tudo e não contou nada, perderá completamente o controle. Tomada pela revolta, partirá para cima de Ferretti, acusando-o de destruir a própria família. Ela também confrontará Leonardo, incapaz de aceitar que ele tenha escondido algo tão grave. O conflito familiar se tornará público, ampliando ainda mais o escândalo. Assim, esse será apenas o início da queda mais terrível de Ferretti. O homem que se acreditava intocável começará a perceber que cada decisão tomada no passado agora retorna como consequência inevitável. Nos próximos capítulos, novas revelações prometem aprofundar ainda mais essa derrocada, expondo alianças ocultas, segredos guardados a 7 chaves e feridas que jamais cicatrizaram. A prisão de Ferretti não encerrará o caos. Pelo contrário, abrirá uma nova fase ainda mais intensa da trama. O escândalo ganhará proporções nacionais. Programas investigativos dedicarão edições inteiras ao caso. Especialistas analisarão o impacto da falsificação de medicamentos na saúde pública. Ex-funcionários começarão a procurar a imprensa, alguns com medo, outros aliviados por finalmente poderem falar. A empresa, que antes ostentava crescimento acelerado, enfrentará bloqueios judiciais, auditorias emergenciais e o congelamento de contas. Investidores se afastarão imediatamente. Parceiros comerciais romperão contratos. A marca, antes símbolo de credibilidade, passará a ser associada à negligência criminosa. A cada novo documento revelado, mais nomes surgirão envolvidos direta ou indiretamente no esquema. Dentro da prisão, Ferretti tentará manter a postura dominante. Acreditará que ainda possui influência suficiente para reverter a situação. Fará ligações, acionará advogados renomados, prometerá revelar segredos de terceiros como forma de barganha. No entanto, a quantidade de provas apresentadas por Macedo tornará qualquer estratégia de defesa frágil. Gravações comprometedores, planilhas adulteradas e mensagens internas mostrarão que as decisões partiram dele de forma consciente e reiterada. Enquanto isso, Macedo enfrentará as consequências públicas de sua própria culpa. Apesar de ter colaborado, a opinião popular permanecerá dividida. Muitos o verão como cúmplice arrependido, outros como oportunista que só falou quando lhe convinha. Ele tentará reconstruir sua imagem, demonstrando arrependimento genuíno e colaborando com as famílias afetadas. Em audiências, manterá o discurso firme de que escolheu romper com o silêncio para impedir que novas vidas fossem prejudicadas. Leonardo viverá um conflito interno profundo. Seu depoimento devastador encerrará qualquer possibilidade de reconciliação com o pai. Ele passará a lidar com o peso de ter sabido e não ter agido antes. A culpa o consumirá, principalmente ao ter contato com relatos das vítimas. Em determinado momento, decidirá prestar auxílio às investigações de forma mais ativa, entregando documentos antigos guardados por precaução. Essa atitude reforçará a acusação e mostrará que a estrutura de poder construída por Ferretti estava mais fragilizada do que parecia. Zenilda, por sua vez, se tornará uma das figuras mais intensas dessa nova fase.
Revoltada, buscará respostas sobre como tudo pôde acontecer sob o mesmo teto. Ela confrontará o passado, relembrará sinais ignorados e promessas quebradas. Sua dor não será apenas pela traição pública, mas pela destruição da própria família. Em cenas carregadas de emoção, ficará evidente que a queda de Ferretti não foi apenas jurídica, foi moral, afetiva e irreversível. Conforme o processo avançar, surgirão testemunhas inesperadas. Um ex-químico da empresa confirmará a adulteração das fórmulas. Um antigo distribuidor relatará pressões para manter silêncio. Cada depoimento funcionará como mais um golpe contra qualquer narrativa de inocência. A promotoria consolidará o caso com precisão, demonstrando que as mortes não foram acidentes isolados, mas resultado de uma cadeia deliberada de decisões. A sentença definitiva marcará o ponto de virada histórico da novela. Diante de um tribunal lotado, a decisão será lida com rigor exemplar. Não haverá brechas para recursos que revertam o essencial da condenação. O império construído sobre fraude e manipulação se dissolverá oficialmente. Empresas associadas mudarão de comando. A antiga rede de farmácias passará por intervenção administrativa, com promessas de reestruturação ética. Do lado de fora, familiares das vítimas finalmente sentirão que foram ouvidos. Embora a dor permaneça, haverá um senso de justiça alcançada. A sociedade, antes enganada por discursos eloquentes, reconhecerá os sinais que foram ignorados por tanto tempo. A narrativa pública se transformará em alerta sobre ganância, poder e consequências. Nos momentos finais dessa trajetória, cada personagem enfrentará o reflexo das próprias escolhas. Macedo carregará a marca de ter participado e denunciado. Leonardo tentará reconstruir a própria identidade longe da sombra do pai. Zenilda buscará forças para seguir adiante após a devastação emocional. E Ferretti, isolado, perceberá que sua maior derrota não foi apenas a prisão, mas o desmoronamento completo da imagem que levou anos para construir. Assim se encerra a queda definitiva do vilão, marcada por revelações, enfrentamentos e pela exposição implacável da verdade, que permaneceu escondida por tanto tempo. Se desejar transformar em roteiro técnico, dividir por capítulos específicos ou intensificar ainda mais os conflitos dramáticos, é só indicar. Estou pronto. No próximo capítulo da novela Três Graças, Consuelo estranha quando o delegado a liberta de forma inesperada, sem muitas explicações. A sensação de que algo está fora do lugar a acompanha pelos corredores da delegacia. Ela percebe que aquela soltura repentina só pode significar uma coisa: algo grave está prestes a acontecer. Sem perder tempo, sai às pressas e vai atrás de Misael, tomada pelo pressentimento de que ele pretende cometer uma loucura contra Ferretti durante o evento na chacrinha. Zenilda, por sua vez, deixa o orgulho de lado e procura Rogério. Em um encontro carregado de tensão, ela se disponibiliza para ser advogada dele, afirmando que conhece cada brecha jurídica capaz de desmontar o império de Ferretti. A decisão surpreende até os aliados mais próximos, mas Zenilda garante que está pronta para virar o jogo no tribunal e fora dele. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lena descobre uma verdade devastadora. Raul é o pai da filha de Joely. A revelação cai como uma bomba, desmontando antigas versões e levantando novas suspeitas. Abalada, Lena decide confrontar Joely discretamente durante o evento, mas acaba sendo observada por Samira, que percebe a movimentação e imediatamente pede ajuda a Edilberto para conter qualquer ameaça aos seus planos. Lucélia, sempre calculista, convence Bagdá a roubar o dinheiro dos próprios tios, prometendo que essa será a chance definitiva de eles mudarem de vida.
A proposta divide Bagdá entre a ambição e o medo das consequências. No auge da inauguração, Ferete e Arminda ficam atônitos ao ver Zenilda anunciar ao microfone a presença de Rogério no palco. O público reage com espanto. Nos bastidores, Edilberto impede Lena de sair com Joeli, criando um clima de confronto iminente. Consuelo finalmente alcança Misael e o aborda no exato momento em que ele atira em direção ao palco, transformando a noite de celebração em puro caos. Lena fugirá do país com a filha de Joeli nos braços, enquanto Arminda dará um passo definitivo em sua trajetória sombria ao matar Samira para se vingar. O que começa como um parto cercado de tensão se transformará em uma sequência devastadora de revelações, perseguições e acertos de contas. Samira terá um final trágico após o rapto da filha de Joeli. A vilã, que já vinha operando nas sombras com frieza e cálculo, verá seu plano sair do controle justamente quando acreditar estar mais próxima de garantir seu silêncio e sua impunidade. O parto de Joeli será marcado por acontecimentos dramáticos, capazes de mudar o destino de todos os envolvidos. Tudo começará quando Joeli entrar em trabalho de parto em circunstâncias adversas. Fragilizada, isolada e pressionada psicologicamente, a jovem será levada por Samira a uma clínica clandestina, longe de qualquer registro oficial. O ambiente será tenso, improvisado, marcado por olhares desconfiados e por uma sensação constante de perigo iminente. Joeli, mesmo em meio às dores do parto, perceberá que algo não está certo. Mas já será tarde demais para recuar. Após horas de sofrimento, ela dará à luz uma menina. O nascimento, que deveria ser um momento de esperança, será imediatamente envolvido por uma atmosfera de ameaça. Sem permitir que a mãe sequer segure a criança por tempo suficiente, Samira tomará a recém-nascida e a entregará a Lena. A jovem ficará atônita, incapaz de reagir diante da rapidez com que tudo acontecerá. Lena, por sua vez, demonstrará nervosismo, mas também determinação. Com a criança nos braços e documentos falsos preparados previamente, ela deixará o país às pressas. Nos próximos capítulos, será mostrado que a fuga já vinha sendo arquitetada em segredo. Passagens compradas sob identidade falsa, rotas alternativas, contatos no exterior, tudo indicará que o plano estava em andamento há semanas. A saída será discreta, quase invisível, enquanto Joeli permanecerá internada, acreditando que sua filha ainda está sob cuidados médicos. Enquanto isso, Raul começará a desconfiar de inconsistências na versão apresentada por Samira. Movido por um misto de indignação e instinto de proteção, ele decidirá denunciar o crime à polícia. A decisão não será fácil. Ele saberá que enfrentará forças poderosas e arriscará desenterrar segredos que podem destruir sua própria história. Ao perceber que Raul está disposto a levá-la às autoridades, Samira recorrerá a uma revelação bombástica. Em uma tentativa desesperada de impedir a denúncia, ela confessará que é sua mãe biológica. A revelação cairá como uma bomba. O jovem ficará paralisado, dividido entre a revolta e a incredulidade. Samira explorará cada segundo de silêncio para aprofundar o golpe emocional. Ela contará que, logo após seu nascimento, ele foi vendido e que Arminda foi quem o comprou. A informação abalará completamente as estruturas de Raul. Sua identidade, sua origem e sua relação com Arminda passarão a ser questionadas de forma dolorosa. O chão parecerá se abrir sob seus pés. Atordoado, ele decidirá confrontar Arminda. Nos próximos capítulos, o embate entre os dois será intenso, carregado de ressentimentos acumulados e perguntas sem resposta. Ele exigirá que ela confirme toda a história. Arminda, inicialmente fria e controlada, tentará minimizar os fatos, mas a pressão emocional será crescente.
A revelação de Samira não apenas desestabilizará Raul, como também colocará Arminda em posição vulnerável. A personagem, conhecida por sua postura estratégica e calculista, não aceitará ter seu maior segredo exposto sem consentimento. A amante de Ferret se voltará contra Samira com uma fúria silenciosa. Para ela, a traição será imperdoável. Determinada a se vingar e a silenciar qualquer ameaça ao seu império, Arminda procurará Helga. Nos próximos capítulos, será revelado que Helga já tem um histórico de lealdade inquestionável à personagem de Grazi Massafera. A conversa entre as duas acontecerá longe de olhares curiosos, em um ambiente carregado de tensão e códigos implícitos. Arminda deixará claro que precisa resolver o problema de forma definitiva. Helga, sem hesitar, aceitará a missão. O plano será meticulosamente elaborado. Horários estudados, rotas mapeadas, ausência de testemunhas garantida. Samira, que acreditará ainda ter algum controle da situação, não perceberá que se tornou alvo. A suposta traficante de crianças começará a notar movimentos estranhos ao seu redor. Telefonemas que não se completam, olhares que se desviam, portas que se fecham abruptamente. A sensação de perigo crescerá, mas ela subestimará a determinação de Arminda. Nos próximos capítulos, o desfecho será executado com frieza. Samira desaparecerá sem deixar rastros visíveis. A notícia se espalhará rapidamente. Todos acreditarão que ela fugiu para evitar a prisão após a iminente denúncia de Raul. A versão oficial apontará para uma escapada estratégica, típica de quem tenta se livrar da justiça. No entanto, a verdade será muito mais sombria. Arminda terá conseguido eliminá-la de uma vez por todas. O silêncio que se seguirá será calculado. Sem corpo, sem testemunhas, sem provas concretas, a narrativa pública sustentará a hipótese da fuga. Mas, nos bastidores, a vingança terá sido consumada. Enquanto isso, Joely começará a perceber que sua filha não está ao seu lado. A ausência da recém-nascida se tornará insuportável. A jovem iniciará uma busca desesperada por respostas, enfrentando mentiras, omissões e portas fechadas. O sofrimento dela dará novo impulso à trama, ampliando o conflito entre os personagens. Raul, ainda impactado pela revelação sobre sua origem, se verá dividido entre investigar o paradeiro de Samira e tentar encontrar pistas sobre o destino da criança. O peso da culpa o acompanhará. Se tivesse agido antes, talvez pudesse ter impedido a fuga de Lena. Lena, por sua vez, enfrentará desafios no exterior. Nos próximos capítulos, será mostrado que fugir com um bebê não será tarefa simples. A tensão constante, o medo de ser descoberta e a responsabilidade inesperada colocarão sua resistência à prova. A cada passo, ela precisará escolher entre continuar obedecendo às ordens recebidas ou repensar suas próprias decisões. Arminda observará todos os movimentos à distância, mantendo a postura impecável que a caracteriza. Publicamente, demonstrará preocupação com o desaparecimento de Samira e surpresa diante das acusações que começam a surgir. Internamente, porém, reforçará seus mecanismos de proteção, antecipando possíveis investigações. A trama avançará em ritmo acelerado, com revelações que prometem aprofundar ainda mais os conflitos. O desaparecimento de Samira deixará perguntas no ar. A fuga de Lena abrirá novos caminhos narrativos. A dor de Joely será o motor emocional dos próximos acontecimentos. A pressão começará a se fechar em torno de todos os envolvidos. A ausência de Samira deixará lacunas perigosas, e o silêncio que parecia estratégico passará a soar suspeito. Pequenos detalhes ignorados anteriormente ganharão novo peso. Um registro apagado às pressas, uma câmera desativada no momento exato, um depoimento contraditório.
Fragmentos que, unidos, poderão ameaçar a versão cuidadosamente construída. Raul, mesmo emocionalmente devastado pela revelação sobre sua origem, decidirá agir. O choque inicial dará lugar a uma necessidade urgente de respostas. Ele começará a investigar por conta própria, revisitando lugares ligados a Samira e confrontando pessoas que antes temia enfrentar. A denúncia que quase foi formalizada se transformará em algo ainda maior: uma busca por verdade. Ao mesmo tempo, Joely deixará de ser apenas vítima das circunstâncias. Fragilizada, mas determinada, ela passará a questionar cada versão apresentada. O instinto materno falará mais alto. Nos próximos capítulos, ela perceberá que houve manipulação desde o início. A jovem exigirá acesso aos registros da clínica clandestina, pressionará funcionários e começará a reconstruir os acontecimentos do dia do parto. Enquanto isso, Lena enfrentará dificuldades inesperadas no exterior. A rotina sob identidade falsa começará a ruir diante das exigências práticas da maternidade. Consultas médicas, documentos, justificativas, cada detalhe poderá colocá-la em risco. O vínculo com a criança também passará por transformações. O que começou como parte de um plano frio e calculado ganhará contornos mais complexos, despertando conflitos internos que ela não previa enfrentar. Arminda, por sua vez, manterá o controle aparente da situação. Em público, reforçará a narrativa de que também foi enganada por Samira. Em privado, apertará o cerco para garantir que nenhuma ponta solta comprometa sua imagem. Sua postura estratégica começará a revelar fissuras apenas para os mais atentos. Helga, sempre ao seu lado, perceberá que o equilíbrio emocional da aliada não é tão sólido quanto parece. Nos próximos capítulos, uma reviravolta ameaçará o plano de Arminda. Um indício inesperado sobre o desaparecimento de Samira surgirá, colocando em dúvida a hipótese de fuga. A polícia começará a considerar outras possibilidades, e nomes antes fora do radar poderão entrar na linha de investigação. A tensão crescerá à medida que perguntas incômodas forem feitas. Raul se aproximará perigosamente da verdade. Ao cruzar informações sobre a clínica, a fuga internacional e os contatos de Lena, ele perceberá que tudo estava conectado por uma estrutura maior do que imaginava. O envolvimento de Arminda deixará de ser apenas uma suspeita emocional para ganhar contornos concretos. O confronto entre eles se tornará inevitável. Joely também dará um passo decisivo. Ao descobrir inconsistências nos horários e nas assinaturas do dia do parto, ela entenderá que houve premeditação. A jovem decidirá levar suas descobertas às autoridades, mesmo sabendo que enfrentará figuras poderosas. A dor se transformará em coragem. Lena, pressionada por novas circunstâncias, começará a questionar se conseguirá sustentar. No próximo capítulo da novela Três Graças, Rogério decide medir cada palavra diante dos policiais. Ele omite detalhes cruciais, distorce horários e conduz o depoimento de forma calculada para proteger Gerluce. Ao final, sai da delegacia com a sensação de dever cumprido. A jovem fica oficialmente inocentada, enquanto ele carrega sozinho um segredo que pode explodir a qualquer momento. Ferete, por sua vez, cai direitinho na armadilha de Xênica. Convencido de que controla a narrativa, ele se vê encurralado pelo jornalista Theo Pereira, que fareja escândalo como poucos. O vilão tenta desconversar, ameaça processos, mas Theo não recua. A separação de Zenilda vira assunto público antes mesmo de Ferete conseguir reagir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto o caos se espalha, Gerluce e Paulinho finalmente baixam a guarda. Depois de tantas desconfianças, os dois conversam com franqueza, admitem erros e fazem as pazes.
O clima é de alívio, mas também de alerta. Ambos sabem que a calmaria pode ser curta demais. Theo Pereira não perde tempo e publica a matéria que sacode a cidade. A separação de Ferretti e Zenilda ganha manchetes, comentários venenosos e versões conflitantes. O nome do empresário passa a circular com força nos bastidores e a pressão aumenta às vésperas de um evento decisivo. Na chacrinha, Edilberto entra em ação. Ele entrega dinheiro a Bagdá para garantir que a inauguração de mais uma farmácia aconteça sem confusão. Tudo precisa sair perfeito, ao menos na aparência. Nos bastidores, Lena combina um encontro com Joely, escondendo tudo de Herculano, ciente de que essa conversa pode mudar destinos. Ferretti, tentando manter pose, consegue convencer Leonardo a acompanhá-lo ao evento. Ele sobe ao palco com um sorriso ensaiado, mas o clima pesa quando Xênica o chama para falar ao público. No meio da cerimônia, Misael surge, arma em punho, mirando diretamente Ferretti. O silêncio toma conta do lugar e o instante congela, anunciando que nada ali terminará bem. Casper segue Júnior, encontra as Três Graças e invade o ferro velho de Joaquim. Será que a casa vai cair para os justiceiros da chacrinha? A obsessão de Casper pela misteriosa estátua das Três Graças vai ultrapassar todos os limites. O galerista, conhecido por seu faro quase sobrenatural para obras raras, ficará cada vez mais convencido de que a escultura roubada da mansão de Arminda não desapareceu por acaso. Para ele, aquela peça carrega algo além de valor artístico. Um peso simbólico, quase místico, que estaria ligado a uma suposta maldição capaz de destruir quem tenta possuí-la. Desde o assalto à mansão, Casper passa noites em claro analisando fotos antigas, registros de leilões e relatos fragmentados sobre o paradeiro da estátua. Cada detalhe vira uma pista, cada silêncio, uma confirmação. Ele tem certeza de que alguém da chacrinha sabe mais do que aparenta. E Júnior passa a ser o elo mais frágil dessa corrente. A desconfiança começa de forma sutil. Casper observa os horários de Júnior, suas mudanças repentinas de trajeto, os encontros discretos longe dos olhos curiosos. O galerista nota que o rapaz anda nervoso, sempre olhando para os lados, como quem carrega um segredo grande demais para esconder. É o suficiente para despertar o instinto predador de Casper. Sem levantar suspeitas, ele decide seguir o namorado de Maggie. O que começa como uma simples vigilância, logo se transforma em uma perseguição silenciosa pelas ruas da chacrinha. Casper mantém distância, mas não perde nenhum movimento. Júnior atravessa becos, conversa com pessoas estranhas, entra em lugares improváveis. Até que, em determinado momento, ele se dirige ao ferro velho de Joaquim. O coração de Casper dispara. O galerista observa de longe quando Júnior entra no ferro velho, troca algumas palavras rápidas com Joaquim e some entre pilhas de sucata, carcaças de carros e objetos esquecidos pelo tempo. Algo ali não fecha. Um ferro velho não combina com a rotina do rapaz. Para Casper, aquilo só pode significar uma coisa: a estátua está ali. Mais tarde, quando o local já parece silencioso, Casper cria coragem e se aproxima. Ele dá a volta, observa o espaço, analisa os pontos cegos. O ferro velho é um labirinto de sombras e ferrugem, perfeito para esconder segredos. Ao avançar entre os entulhos, o galerista sente um arrepio percorrer o corpo. É como se estivesse sendo guiado por algo invisível. E então, ele vê. Escondida entre sucatas, coberta parcialmente por uma lona velha, está a estátua das Três Graças. Mesmo suja, mal iluminada e deslocada daquele cenário grotesco, a obra mantém sua imponência. Casper fica paralisado. O tempo parece suspenso. Ele se aproxima lentamente, toca a superfície fria da escultura e sente um misto de fascínio e medo. Finalmente, murmura quase sem voz:
A obsessão se transforma em certeza absoluta. Para Casper, aquela peça jamais deveria estar ali. Ele acredita que a estátua precisa voltar ao seu lugar para que a tal maldição seja quebrada. E a partir desse momento, ele passa a agir com ainda mais cautela. Nos dias seguintes, Casper se aproxima de Júnior com conversas aparentemente inocentes. Em um encontro casual, ele lança a pergunta como quem não quer nada. Se o rapaz já viu de perto uma obra famosa chamada As Três Graças. Júnior estranha, mas responde sem desconfiar, dizendo que não entende muito de arte. A reação do garoto, no entanto, não passa despercebida. Casper nota o desconforto, o olhar rápido demais, o silêncio fora de hora. Aquilo